Sim, o meu perfil foi suspenso no X de novo. Sim, é muito possível que o Elon Musk esteja cedendo ao Supremo Tribunal Federal. Eu vou continuar brigando para ver se eu consigo, de alguma forma, que ele mude ideia. Mas o que é interessante você observar? Que nós estamos conseguindo fazer que o Supremo Tribunal Federal comece a lutar uma guerra em múltiplas frentes. Múltiplas frentes. Eu sempre digo, né, que se você lembrar de Star Wars, nós estamos passando pelo Império Contra-Ataca. Nós somos os rebeldes, a gente começou uma rebelião. A gente teve algumas vitórias, e na sequência a gente sofre um contra-ataque duro do nosso adversário, que é muito mais poderoso que a gente. E aí você tem aquele momento, né? No Império Contra-Ataca, o Império Contra-Ataca termina de um jeito horroroso. O Luke Skywalker pede a mão, descobre que ele é filho do Darth Vader. Né? A rebelião parece que está esmagada, um monte de gente para de acreditar na rebelião. Só que por que a história do Star Wars é tão poderosa, né? Porque ela é a jornada arquétipica do herói. Como bem explica o Joseph Campbell, né? A história da jornada do herói, que é arquétipica, ou seja, ela está, nas palavras do Jung, né, gravadas no que se chama de inconsciente coletivo, que são as ideias, as histórias e as mensagens que todos nós temos, porque é a forma como o mundo se comporta. E se comporta em todas as esferas. Mas o que é necessário para existir o retorno do Jedi? O filme podia acabar no Império Contra-Ataca, como muitos filmes acabaram no Império Contra-Ataca. Mas nós precisamos, como assim como houve na trilogia do Star Wars, nós temos pessoas que não desistem. Pessoas que sofrem, que têm dias ruins, que têm tristezas, mas que elas não desistem. E não são essas pessoas derrotadas do não adianta, não vai dar nada, isso não vai dar em nada. Nossa, quando eu vejo isso, eu penso sempre que tristeza que nós tenhamos pessoas dessa forma. Porque a gente já pode, pela primeira vez, visualizar, vislumbrar a queda do nosso imperador. É importante que vocês saibam que isso não vem de nada, do nada. Isso vem de um trabalho sério, construído ao longo de anos. Isso aqui sou eu reunido com mais de 20 deputados americanos, eles mandaram essa foto com a dedicação, eu estou ali no finalzinho na cabeceira na mesa, meses atrás, expondo a situação do Brasil e dos brasileiros, que eles não tinham ideia. Essa outra imagem, de um mês atrás, eu voltando de Orlando para encontrar com esse homem que parece o Marco Maciel, mas é o senador Rick Scott da Flórida, pedindo apoio para que a gente pudesse ter congressistas americanos lutando contra a ditadura no Brasil. E eu tinha 3 grandes planos quando tudo isso começou. Compromissos de tentativa. O primeiro era que eu ia conscientizar a comunidade internacional, pelo menos os conservadores americanos, sobre o que estava ocorrendo no Brasil. O segundo era registrar o que estava acontecendo no Brasil por meio de uma audiência no Congresso dos Estados Unidos. O terceiro era conseguir que fossem tomadas ações pelo Congresso dos Estados Unidos para frear e responsabilizar os agentes públicos brasileiros. Ou seja, punir as pessoas responsáveis pela ditadura. Eu cumpri a primeira, ninguém fez mais programas de televisão nos Estados Unidos, ninguém fez mais reuniões com congressistas do que eu, tudo com meu recurso, meu dinheiro, meu bolso, sem ganhar um puto. Pelo contrário, porque foi depois que eu comecei isso que minhas contas foram bloqueadas. Depois que eu comecei isso que meu Locals foi bloqueado. A audiência no Congresso foi realizada, o meu depoimento, eu fui lá, eu testemunhei, está nos anais do Congresso dos Estados Unidos da ditadura brasileira. O meu depoimento é utilizado, porque é documento público do Congresso dos Estados Unidos, é utilizado, junto com a declaração de outros congressistas, para substanciar inúmeros pedidos de asilo aqui. Porque quando as pessoas começaram a pedir asilo aqui, elas não tinham nenhuma comprovação de que o Brasil era uma ditadura. Agora elas têm. E diante dessa audiência, começaram as etapas para punição. Começaram a vir as etapas para punição. E essas nós começamos a ter as primeiras nas últimas 48 horas, e não foram pequenas. Então a conscientização eu deixei bem claro ao longo dessa semana. Quando eu comecei esse trabalho, ninguém aqui nos Estados Unidos sequer sabia quem era Alexandre de Moraes, o que o Brasil passava, das violações de direitos, etc. Hoje eu garanto a vocês que depois de muito esforço, o Alexandre é extremamente conhecido. Os veículos de mídia americanos tradicionais já falam sobre o Alexandre como ditador. A audiência, que foi a segunda coisa, todo mundo pôde ver no mês de maio, no Comitê de Assuntos Exteriores do Congresso. E a terceira, que foi a responsabilização dos agentes públicos, eu cumpri nessa semana. E por que eu digo isso? Porque aparentemente
embora pareça que o Alexandre esteja vitorioso, você tem focos de pressão que ele não conseguir responder e que não dependem de acordo com o Elon Musk, que vão continuar. Até a posição em relação ao Elon Musk, a gente vai continuar a pressão nele. Eu estou tentando encontrar. Sobre esses focos de pressão, nós tivemos esse projeto de lei sobre o qual eu fiz uma live detalhada, que é o primeiro projeto de lei que nós tivemos em favor da situação do Brasil. Né? A deputada Maria Elvira Salazar, aqui da Flórida, e o deputado Darrell Issa, da Califórnia, fizeram essa primeira legislação do Congresso dos Estados Unidos para responder às ilegalidades cometidas pelo STF contra cidadãos americanos ou residentes dos Estados Unidos, pessoas que estão debaixo da proteção da Constituição dos Estados Unidos, como é o caso do Elon Musk, meu, do Constantino, e etc., que eu expliquei tudo para vocês. Basicamente, o que essa legislação faz é especificar que os agentes do governo estrangeiros, de governos estrangeiros, que agirem contra cidadãos americanos enquanto eles estão nos Estados Unidos, em violação da primeira emenda da Constituição americana, terão a sua entrada no país recusada ou serão deportados e enviados de volta ao seu país. E eu falei, a gente está só começando. Eu sempre repito que quando eu falo alguma coisa, toda vez que eu falar algo aqui no Paulo Figueiredo Show, todas as vezes que eu falar alguma coisa aqui é porque eu sei do que eu estou falando. Não é da boca para fora, não tem 72 horas, não tem tic-tac, não tem nada disso. São coisas que ou eu apurei ou eu participei antes de falar. E agora, além da gente ter, eu avisei, terminou o projeto de lei, eu falei, vem mais coisas. Aí vem sempre um idiota. Essas pessoas, elas são divertidas, de certa forma, porque eu me divirto um pouco de ver a estupidez humana, mas elas também retiram um pouco da fé da humanidade, né? Ah, lá vem ele enganar as pessoas com mais 72 horas. Pô, eu nunca enganei ninguém. Não teve uma coisa que eu não falei que eu não cumpri. Não tem uma. Uma delas que eu falei nessa live que eu fiz, no Paulo Figueiredo Show de terça-feira, foi que nós teríamos mais coisa. E nós, porque o projeto de lei, como eu expliquei, ele é um projeto de lei, e eu vou explicar os próximos passos, mas nós vamos pegar ele debaixo do braço, conseguir os votos, como qualquer processo legislativo, para ele ser aprovado. Ele já é um instrumento de pressão gigantesca, porque alguém tem que parar para pensar e falar, cara, existe um projeto de lei no Congresso dos Estados Unidos sobre o que a gente está fazendo aqui. Isso era mas assim, nem passava na cabeça de alguém de como seria possível um ano atrás. Um ano a gente conseguiu isso. Mas além disso, veio uma coisa de efeito mais imediato, que foi uma carta oficial assinada por deputados e até mesmo um senador americano, esse que vocês me viram com na foto, e obviamente que não é coincidência, que está pedindo ao secretário de Estado do Joe Biden, o Anthony Blinken, que é o secretário mais importante do Biden, pedindo que ele revogue os vistos, não só do Alexandre, detalhando as violações à liberdade de expressão do Alexandre, mas também de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, para você, André, o terrivelmente terrível que foi indicado pelo presidente Bolsonaro. E o que diz a carta? Diz assim, aqui a carta oficial do Congresso. Ao honorável Anthony Blinken, secretário de Estado, Departamento de Estado dos Estados Unidos, e aí vem o endereço. Nós escrevemos para expressar nossa profunda preocupação sobre a supressão alarmante da liberdade de expressão sendo orquestrada pela Suprema Corte Brasileira sob liderança do ministro Alexandre de Moraes. Ações judiciais, e aqui tem um ponto interessante, eles erram na carta atribuindo ao Alexandre de Moraes a posição de presidente do STF. Que é uma coisa meio humilhante para o próprio Barroso, né? Que fica na cara que o Alexandre manda em todo mundo ali. Continua. Ações judiciais recentes, cujo alvo foi a plataforma de mídia social X, anteriormente conhecida como Twitter, e o seu dono Elon Musk, são uma afronta direta aos princípios da liberdade de expressão e representam uma mudança perigosa em direção ao autoritarismo em uma das maiores democracias do hemisfério ocidental. Alexandre de Moraes está agindo como um ditador totalitário. Diz a carta do Congresso dos Estados Unidos. Acreditem, nenhum pedido de extradição jamais será concedido por ordem do Alexandre. Nenhuma deportação será mais feita com base em pessoas que estão pedindo asilo por conta do Alexandre. Esse documento é um documento final e categórico. E eles continuam. Depois de dizer, volto a dizer categoricamente, Alexandre de Moraes está agindo como ditador totalitário. Eles dizem, o ministro Alexandre de Moraes tem um histórico bem documentado de restringir a liberdade de expressão, particularmente contra indivíduos e grupos com visões políticas conservadoras. Suas últimas ações representam a culminação de um padrão mais amplo de exagero judicial. O X, uma plataforma emblemática de discurso livre, foi injustamente posto na mira com o Moraes ordenando a suspensão do serviço no Brasil sob fundamentos legais questionáveis. Suas ordens judiciais incluem não apenas o banimento de certas figuras políticas nas redes sociais, mas também extensas ordens de censura contra veículos de mídia ativistas críticos das decisões da Corte.
Esse exagero prejudica severamente as instituições democráticas do Brasil, colocando o comprometimento do país com a liberdade de expressão em risco. O Brasil virou um pária, o Brasil virou uma vergonha. Foi mais longe do que qualquer uma desses pretensos censores. Continua a carta. Em meses recentes, o ministro Moraes empregou a Suprema Corte como uma ferramenta para sufocar dissidências políticas, mirando desproporcionalmente em vozes conservadoras. Investigações e ordens de censura têm sido sistematicamente direcionadas a legisladores da oposição, jornalistas e ativistas, suprimindo a sua habilidade de se comunicar com o público. Em um movimento particularmente egrégio, a Suprema Corte Brasileira congelou as contas da Starlink, uma empresa de propriedade de Musk, pelo menos parcialmente, em um esforço para compelir a obediência a demandas sem relação com a empresa, no que tange ao X. Esse não é apenas um ataque à liberdade de expressão, mas um abuso flagrante do Poder Judicial para intimidar e coagir. O Brasil é uma das maiores democracias do mundo. Vamos mantê-lo dessa forma. Eu tenho dúvidas se ainda somos, né? Talvez uma democracia relativa. Essas ações ecoam as marcas de regimes autoritários que manipulam sistemas legais para silenciar dissidentes e criar um efeito inibidor ao diálogo aberto e à participação democrática. A habilidade da Corte em suspender uma plataforma global como o X não apenas afeta o cenário político no Brasil, mas também estabelece um precedente perigoso para outras nações na região. Como a segunda maior democracia no Ocidente, o Brasil fez esforços significativos em direção à consolidação de suas instituições democráticas desde o fim do regime militar em 85. E eu tenho enorme orgulho do meu avô ter sido, talvez, o maior expoente desse processo. Entretanto, as ações recentes do seu Poder Judiciário estão ameaçando desfazer esses ganhos democráticos conquistados a duras penas. Uma imprensa livre e aberta, junto com o direito de criticar figuras públicas, é a fundação de qualquer democracia funcional. Sem essas liberdades, o Brasil arrisca voltar ao autoritarismo. Diz a carta, a liberdade de expressão no Brasil deve ser protegida. Ainda, as repercussões da atual trajetória do Brasil se estendem para muito além de suas fronteiras. Se uma nação influente como o Brasil pode efetivamente amordaçar dissidentes e controlar o discurso político através do judiciário, ela pode inspirar práticas antidemocráticas através da América Latina. A erosão da liberdade de expressão no Brasil pode estabelecer um precedente perigoso para a região, ameaçando a governança democrática do hemisfério. É imperativo que os Estados Unidos tomem ações decisivas para sustentar os valores democráticos e a liberdade de expressão no Brasil. Nós devemos defender as empresas americanas como o X e seus proprietários quando estes enfrentam perseguições ilegais. E nós devemos manter firme nosso apoio aos princípios democráticos que estiverem sob ameaça. É do interesse da segurança nacional dos Estados Unidos garantir que qualquer visitante ao nosso país não vise ativamente minar processos democráticos ou instituições. O ministro Alexandre de Moraes e seus colegas na Suprema Corte estão fazendo exatamente isso. Entendam, essa é uma carta do Congresso dos Estados Unidos ao secretário de Estado, classificando o Alexandre de Moraes e os ministros do Supremo Tribunal Federal como uma ameaça à segurança nacional norte-americana. E a carta continua. Portanto, nós respeitosamente urgimos a você que negue qualquer aplicação a vistos americanos ou admissão aos Estados Unidos, incluindo a revogação de quaisquer vistos existentes para o ministro Alexandre de Moraes e os outros membros da Suprema Corte Brasileira, cúmplices nessas ações antidemocráticas. Estes ministros, todos eles, foram além dos seus limites constitucionais e as suas ações estão erodindo as próprias fundações da governança democrática no Brasil. Finalizam dizendo, defender a liberdade de expressão e os valores democráticos não é apenas uma questão de princípios, mas também de garantir a estabilidade do hemisfério ocidental no longo prazo. Nós confiamos que os Estados Unidos permanecerão firmes na defesa desses ideais. Assinam a carta Maria Elvira Salazar, congressista, Carlos Jiménez, congressista, Rick McCormick, congressista, Christopher Smith, que é o Chris Smith, congressista, e Rick Scott, senador dos Estados Unidos. Então, meus amigos, eu digo a vocês, aliás, agradecer aqui as mais de 27 mil pessoas nos assistindo, tremenda audiência. Não é só um lado que tem conseguido vitórias significativas. A gente passou bastante tempo só apanhando, só tomando revés. E agora a gente está propondo a luta. Nós estamos propondo a luta. Nós estamos aqui com a carta assinada pelos congressistas americanos, apoiada por outros tantos que não assinaram. Um dia eu explico como o Congresso dos Estados Unidos é muito menos articulado entre si. Eu estava falando isso hoje com o deputado Eduardo Bolsonaro.
que a direita brasileira se comunica melhor do que a direita americana. E embora haja rivalidade e falta de comunicação entre os parlamentares brasileiros, e eu me impressiono muito, porque eu converso com muitos deles e vejo que eles não se comunicam, eu digo para vocês que aqui nos Estados Unidos é pior. Deu ter que ligar para o deputado para pedir para ele assinar a carta do outro. Mas quem sou eu? Eu sou pobre de um coitado, um jornalista. Mas a gente tem essa carta, e outros tantos apoiam essa medida, pedindo, e eu digo que tem pelo menos mais uma outra carta que eu já vi pronta, também ao Anthony Blinken, de uma outra iniciativa de parlamentares, com quem eu também tive, né, alguns desses estavam nessas fotos, apoiando a iniciativa contra os ministros do STF. E o que diz essa carta? Essa carta pede explicitamente ao secretário mais importante do Joe Biden a negativa dos vistos, ou a proibição da entrada, ou a revogação dos vistos para todos os ministros do STF. Isso foi notícia em todos os jornais, até mesmo nos jornais que eles leem. Vejam, aqui, congressistas dos Estados Unidos pedem revogação de vistos de Alexandre de Moraes e ministro do STF. Malu Gaspar. E aí alguns talvez entendam agora um pouco como é que as coisas funcionam. E não se enganem. A gente precisa que eles leiam esse tipo de coisa, porque essas ações são notadas pelos iluminados todos poderosos da Suprema Corte. Já saiu até na Folha de São Paulo. E a gente está batendo onde dói. A gente sabe que é onde dói. Porque, como eu já trouxe aqui, apesar dos acordos do Alexandre, a temperatura continua a subir. Vejam essa notícia, também da Malu Gaspar, na semana retrasada, se eu não me engano. O temor no STF por Alexandre de Moraes após a nota da embaixada nos Estados Unidos. Bruno? Há 2 semanas, a Malu Gaspar já noticiava esse temor do STF por conta de uma notinha da embaixada dos Estados Unidos. Uma notinha. Agora a gente tem essa carta dos congressistas e um posicionamento até da Casa Branca. Vejam essa notícia, volta aí, Bruno. Casa Branca critica a suspensão do ex no Brasil. Então vejam, até mesmo a hiperesquerdista porta-voz da Casa Branca, a Karine Jean-Pierre, já está denunciando o Alexandre de Moraes. Então a gente tem um projeto de lei que pode obrigar legalmente que as pessoas como o Alexandre, como o presidente da Anatel, como o Fábio Schor, como os agentes da Polícia Federal que participam de qualquer coisa que viole a liberdade de expressão do cidadão americano, impedir que essas pessoas entrem no Brasil, nos Estados Unidos, perdão, ou sejam deportados. A gente tem também uma carta assinada por congressistas importantíssimos, pedindo o cancelamento e o impedimento da concessão de visto a todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. E a gente tem também, no Senado, o pedido do impeachment do Alexandre de Moraes a 5 votos do sucesso. Mas e aí, Paulo, essa pressão toda vai servir para cancelar o visto dos ministros do Supremo? O que eu posso dizer, e aqui uma avaliação pessoal minha, é que o Departamento de Estado vai ficar calado sobre a carta que recebeu. Mas a questão aqui não é a resposta. É que tanto nós, quanto porque o Departamento de Estado trabalha internamente. Então, tanto nós quanto os ministros do STF, a gente só vai saber se alguma ação foi tomada quando eles estiverem tentando passar pela imigração americana. Não tem aviso de que seu visto foi cancelado. Eu talvez seja uma pessoa interessante para comentar sobre isso, porque eu tive um visto cancelado. Meu visto de jornalista chegou a ser cancelado quando colocaram meu nome na lista da Interpol. Eu tive o meu visto I de jornalista, que foi como eu originalmente vim para os Estados Unidos, eu tive o meu visto I cancelado. E eu não soube. Só soube quando a polícia imigratória bateu na minha porta. Eu já estava aqui. Se tivesse sido cancelado quando eu chegasse, eu ia simplesmente bater com a cara na porta dos Estados Unidos. Isso foi antes de eu tirar minha residência aqui, permanente. Não se assustem, tá tudo bem. Mas o que eu estou dizendo, você só tem a informação que o seu visto foi cancelado quando você tentar entrar no país. Então vai ficar todo mundo na mão. E a gente, como eles já estavam, e é por isso que a gente bate aqui, a gente bate onde dói. A gente sabe que tem ministro do Supremo com casa aqui. Barroso toda hora tá aqui em Key Biscayne. Prédio riquíssimo aqui da região de Miami, né? Uma ilha aqui de Miami. Toda hora. O pessoal fala que o Alexandre tem casa em Celebration, não sei se é verdade ou não, na região de Orlando. Mas toda hora esses caras têm aqui, é palestra do Dória, é Brasil Day, é palestrinha, é eventozinho em Nova York. Já repararam que o Alexandre nunca mais veio aos Estados Unidos? Nunca mais apareceu aqui. Então eu vou falar para vocês o que eu já falei na terça-feira. Nós estamos onde nunca estivemos. Nós nunca antes ganhamos tanto território e tivemos tantas ações contra o Alexandre e os comparsas dele.
Uma hora de desanimar, uma hora de parar. É claro que eu tenho dias que eu falo, pô, não é possível. Eu trabalhei tanto e agora vem esse troço. Às vezes, pô, dá uma solidão, cara, que vocês não têm ideia. E um dia, se Deus quiser, a história vai fazer justiça e vocês vão ver que, cara, as pessoas realmente trabalhando pela liberdade no Brasil, cara, é um punhado. O resto é acomodado, cuidando dos seus próprios interesses. Um bando de frouxo. Porra, meu avô se visse isso. Aliás, nem posso reclamar, porque quando meu avô conta como é que aconteceu em 1964, ele conta que esse era o sentimento dele. Eu me lembro de eu sentado, né? Meu avô morreu, eu tinha 17 anos. Eu convivi muito. Eu me lembro do adolescente, assim, jovem, ouvindo essa história tantas vezes. Né? A gente ia na casa do meu avô. Estou falando do presidente Figueiredo. Totalmente fora do script. A gente ia todo domingo eu ia na casa do meu avô. E a gente sentava ali na mesinha, na cozinha. E a minha avó era muito, Dona Dulce era muito, adorava servir a gente, né? Ela era bem Amélia nesse sentido. Ela servia ali. Me lembro de comer aquele presuntinho, eu me lembro disso, do presuntinho da Sadia, cortado bem fininho, que eu adorava, com pão francês, requeijão e Guaraná Antártica. Que saudade desse momento. E eu ficava ali quietinho, vendo os adultos conversarem e tal, principalmente meu pai com meu avô, e eu me lembro dele contando 1964, quando o Brasil estava à beira de virar comunista, tudo parecia perdido, e ele falava assim, a gente olhava a lista e falava assim, esse tá com eles, esse em cima do muro, esse aqui não vai fazer nada. No final, mas são só esses que a gente pode contar? São só esses. E se eu contar para vocês no parlamento quem efetivamente está fazendo alguma coisa, cara, vários desses que vocês idolatram, pessoas que até que eu tenho como amigos, fazem nada. Vem com o discurso de a gente não pode desperdiçar munição, a gente tem que dar o tiro certo. Que é a desculpa para não fazer porra nenhuma. É a desculpa para não fazer porra nenhuma, o estratégico. Esses caras também, que alguns de vocês cada vez menos idolatram. Como é que é? Pra que eu vou me tacar na espada? Cara, é um punhado tão pequeno de gente.